pensamento maquiavélico é um pensamento moderno. Então, quando falamos da modernidade, um dos principais autores é o Nicolau Maquiavel, que se torna ali um exemplo de como vai funcionar a mentalidade moderna. Então, ele é sim um dos principais pensadores, só que na época ele não foi um pensador que mudou muito a situação, o contexto da própria Itália. Então, naquela rivalidade que existia entre a cidade de Pisa, a cidade de Florença, de Veneza, de Gênova e o próprio Estado Papal, o Maquiavel ele vai se apoiar em obras anteriores, obras que moldaram esse tipo de pensamento, que a gente chama de pensamento maquiavélico. Então, anteriormente ao próprio Maquiavel, você vai ter algumas obras que vão formar essa nova mentalidade de, principalmente, separar a moralidade da política. Então, a política é uma coisa, a moral é outra. Então, a moral está em outro campo teórico, outro campo ali de prática da sociedade, tá? Então, esse pensamento, ele já vinha ali da Vita Tamerlane, né, que vai ser uma obra que é anterior ao que o próprio Maquiavel vai colocar, só que é uma obra que vai falar sobre a vida do Tamerlão, que era um conquistador do descendente do Genghis Khan, que ele vai conquistar boa parte da Índia, a Pérsia, ele vai derrotar o Império Otomano, bem quando o Império Otomano estava avançando sobre a Europa. Então, essa biografia que fazem da vida de Tamerlão, ela vai servir como um ponto de apoio ali para os futuros escritos do Maquiavel. Então, é muito errado a gente colocar o Maquiavel como um criador de tal pensamento, tá? Mas ele vai resumir esse pensamento que vai ser aproveitado ali posteriormente, tá? Então, o que o Maquiavel ele vai se basear? Ele vai se basear principalmente nessa questão da separação da igreja e Estado na antiguidade. Então, não só ele utiliza de exemplos ali, como o exemplo da República Romana, como exemplo de outros estados ali contemporâneos a ele, mas ele vai colocar um princípio moral muito nítido ali, né? Então, para Maquiavel, ele tinha uma moral chamada moral estoica. Então, por que o Maquiavel ele se torna um autor tão vítima de escândalo? Porque ele vai ter uma moral que não é cristã. Então, a moral do Maquiavel, ela era uma moral baseada no antigo paganismo, no antigo estoicismo do Políbio, que é um filósofo romano, e ele vai se basear naquela estrutura das revoluções. Então, como Roma passou por muitas revoluções, muitas guerras sociais, guerras com outros estados, e vai estabelecer o seu regime republicano em outros lugares, o Maquiavel vai utilizar-se muito do exemplo romano, tá? Então, ele tinha aquela noção de que um Estado e uma sociedade ela não permanece a mesma o tempo todo, que através das gerações você vai tendo corrupções, você vai tendo um apaziguamento ali dos ideais, né, que moviam aquela sociedade, então você vai tendo um apagamento de uma moral coletiva e esse apagamento leva a uma decadência. Então, ele se baseava naqueles ciclos políticos, tá? Então, para o Maquiavel, existe uma história cíclica. Então, você tem lá o estabelecimento de um Estado, no caso, uma monarquia, como a monarquia romana do Rômulo, tá? E você vai ter essa monarquia decaindo ou melhorando, né? No caso, a república para ele é um governo melhor ainda do que a monarquia. Você tem a república sendo estabelecida, então o governo ali dos melhores, dos aristocratas, ele vai se estabelecer colocando os princípios morais, princípios éticos para reger aquela sociedade, mas ao longo do tempo você vai ter um decaimento para um regime democrático que leva à demagogia. A demagogia leva à oligarquia, que é respondida pela tirania. Então, para o Maquiavel, e esse ciclo sempre se repetia. Então, você tem uma visão cíclica da história,
que é típica do paganismo, típica de qualquer determinismo, né? Então você determinadamente você vai agir daquela maneira, não importa as condições, o contexto, tá? Mas ele tem uma noção diferenciada, né? Em que um princípio individual de um indivíduo movido pela virtude, a virtude ali como um ímpeto pessoal da pessoa, né? Que tem uma digamos, uma vontade muito férrea, muito grande para fazer algo, e você tem um espírito da história, ou você tem o que ele chama de fortuna. Então, o que seria a fortuna? A fortuna é a ação da providência na história. Essa ação da providência, ela vai se dar lá nos antigos gregos, nos antigos romanos, através da ação dos deuses, tá? No caso do Maquiavel, ele vai utilizar esse eufemismo de fortuna, que na tradução é sorte, tá? Mas o real significado dessa palavra é a ação da providência divina na história. Então, para o príncipe agir na história, eles têm que estar embutido da virtude, tá? Própria dele, então uma chama divina que habita dentro dele, e que se ele ouvir essa chama, essa partícula da divindade, você vai agir conforme o que é determinado pela providência, então por um ser superior, tá? Então é uma crença também, tá? E ele vai dividir os 4 tipos de príncipes que são necessários para você ter uma sociedade saudável, ou uma sociedade que sobreviva a outros estados, né? Então ele vai colocar o primeiro deles, o fundador das religiões. Então o fundador da religião é aquele que cria os princípios morais que vai reger a sociedade. Então ele é o mais importante porque ele faz as regras. Então as regras que vão ser seguidas naquela sociedade são criadas por esse fundador de religião. Então no plano de importância para o Maquiavel, os primeiros são os fundadores desse campo moral e ético que vai reger essa sociedade futura, tá? O segundo tipo de príncipe, e ele está em segundo nível de importância, vai ser o fundador de estados. Então, o fundador de estados, ele vai criar as repúblicas, as monarquias. Então vai ser um Rômulo, vai ser o cara que vai fundar a estrutura política daquela sociedade, tá? Então, quando a gente está falando dos fundadores de estados, eles vão propor um conjunto de normas, ele vai estabelecer, vai governar, tá? E vai se guiar por aqueles princípios religiosos também, tá bom? Então, quando a gente fala dos fundadores de estados, né? Quando a gente fala do Rômulo, né? Rômulo vai fundar a cidade de Roma, com a reunião das 7 tribos, mas o que vai reger a monarquia romana vai ser o sacerdócio. Então você tem uma função ali religiosa junto de uma função de Estado, tá? Então Maquiavel colocava nesse ponto o segundo mais importante tipo de príncipe, tá? O terceiro vai ser o príncipe conquistador. Então aquele que na frente de seus exércitos nacionais, aquele que lutará e liderará os exércitos, conquistando outros estados, ele é um importante também tipo de príncipe, só que ele só se torna legítimo, só se torna realmente benéfico quando ele preserva a estrutura anterior. Então, quando você tem uma conquista de um território e em vez do cara ir lá e tomar as casas, as fazendas, as propriedades dos antigos senhores, né? Daqueles que estruturavam aquela sociedade, você tem uma ilegitimidade. Então, esse conquistador se torna algo ruim, tá? Por exemplo, você vai ter a invasão da França no território da Itália durante as guerras itálicas, que vai ser vivida pelo Maquiavel. Então, Maquiavel ele utilizou muito do exemplo que estava acontecendo no próprio terreno da Itália para se basear nessa noção principesca, nessa noção aristocrática.
Então, quando a gente fala desse tipo de conquistador, ele é um conquistador contanto que ele respeite as normas, respeite as antigas crenças, a cultura e a propriedade daqueles que ele conquistou. Então é algo ali meio pro lado do próprio Maquiavel, tá? Para desprezar o reino da França, o reino da Espanha, que estavam querendo se meter ali na Itália, tá? Outro tipo vai ser o restaurador. Então, o restaurador é o príncipe que acaba se tornando uma forma de messias ali. Ele vai ser aquele que retoma as antigas normas, as antigas regras que regiam aquela sociedade, e ele vai tentar retomar um plano anterior ali de sociedade. Então, você tem um fundador e você tem um restaurador que tenta voltar para aquele ciclo benéfico onde todo mundo era feliz, todo mundo era belo, enfim, né? Você vai ter uma noção religiosa nessa questão do restaurador. E vai ser principalmente nesse exemplo que o Maquiavel ele vai, digamos, aclamar, chamar um restaurador para a Itália. Então, um unificador, aquele que, por meio das armas, por meio da diplomacia, não importa, né? Por meio da astúcia, conseguiria reunir o território da Itália, expulsar os invasores e retomar um espírito republicano, tá? Então, a Itália, que estava tomada por oligarquias mercantis, como a de Veneza, né? Onde que eram poucos que mandavam e só os poucos com dinheiro que mandavam. Você tem o exemplo da República de Florença, que também vai se tornar uma espécie de oligarquia, porque vai ser tomada pelos Medici, que eram banqueiros. Você vai ter vários exemplos de tirania no próprio terreno da Itália, e você vai ter o Estado Papal, que vai ser a maior força ali da Itália, tá? Então, o Maquiavel, ele via esses regimes políticos disputando entre si, fazia uma comparação com a antiguidade, então aquela situação das cidades-estados de Atenas, no próprio território da Itália, onde a República Romana foi se destacando ao longo do tempo, e ele vai usar desses exemplos para colocar uma nova forma de moral, uma nova forma de agir ali no seu Príncipe, tá? Ele tem outras obras também, só que a sua obra mais famosa vai ser o Príncipe, como uma forma de manual de instruções para esse restaurador, para esse que vai retomar a antiga ética, moral, as leis da Itália, tá? Então essa esperança é o que moveu o Maquiavel para fazer suas obras, tá? Outra coisa é que quando a gente fala do Maquiavel, ele não conseguiu fazer o que ele queria, né? Então ele vai propor todas essas soluções, todas essas condições ali para a retomada, né, do poder pelos próprios italianos. Ele era um nacionalista, só que nada deu certo, tá? Então você vai ter uma desesperança ali com o próprio Maquiavel, com as próprias ideias que ele tinha, tá? Quando a gente tem a noção maquiavélica que a gente chama na política, na ética ali como um todo, a gente esquece que ele era um produto do seu tempo. Então, o próprio pensamento maquiavélico, ele vai se dar já com um esquecimento ou, digamos, uma nova forma de ver o mundo, né? Diferente daquilo que se chamava de cristandade. Então, para o Maquiavel, a principal fonte de moral é a fonte humana. Então, o reconhecimento dos próprios seres humanos com outros seres humanos é o que valia de fato, tá? Então, você tem uma diferenciação muito grande entre a moral cristã e a moral maquiavélica, que vai ser uma moral pagã. Então, o que se dava na moral cristã? A moral cristã, ela se dá numa base de contemplação. Então, contemplar a verdade, se doar para o próximo, não buscando as glórias do mundo, não buscando o reconhecimento de outros seres humanos, muito pelo contrário, é através da humildade que a pessoa alcançaria a salvação. E para o Maquiavel, ao contrário. Então, você tem uma busca pelo reconhecimento, pelo respeito e glória no mundo. E esse reconhecimento, né, pro próprio paganismo, ele é o máximo, é o ápice que você tem. Quando você lê o Heródoto
o Homero, você vê que muitas das coisas que eles faziam é pelo reconhecimento entre os próprios pares. Então, a própria sociedade da época, ela tinha uma luta constante pela glória, pela conquista, para ser reconhecido pelos demais. Então, você sempre tinha troféus, várias formas ali de rememorar as conquistas, tá? Então, a própria história também ela vai se dar nessa base, tá? Então, o que o Maquiavel vai fazer é afastar essa moral do cristianismo, tá? Essa moral de doação e não de orgulho, para trazer uma moral pagã. Mas como que ele ia fazer isso num mundo que já está cristianizado? No momento que o Maquiavel surge, a gente ainda tem a cristandade. Não havia ainda a reforma protestante, não haviam outras formas de expressão religiosa. Então você tem a cristandade dominando tudo. Como que você vai fazer uma separação dessa noção de providência divina pagã, de respeito e glória no mundo, com a doação e o esquecimento de si mesmo para você se salvar do cristianismo, né? Então como que isso vai se dar? E esse é o dilema que o Maquiavel vai enfrentar. Então o que o Maquiavel faz, na verdade, é uma forma de misturar essas duas coisas. Então a providência, ela atua naqueles que têm mais ímpeto, que têm mais virtude, naqueles que têm maior atitude para fazer o seu papel, tá? Então é uma forma de juntar, né, a providência divina cristã, né, com a glória no mundo pagã, tá? Como que ele vai fazer isso? Ficou meio confuso, tá? Então o próprio Maquiavel ele tenta trazer essa noção pro cristianismo, só que acaba se tornando ali uma tentativa frustrada, tá? Porque você não vai conseguir fazer isso, é incompatível essas duas visões de mundo, né? Então a própria visão de mundo cristã, ela vai apagar um pouco desse ímpeto, dessa força que tem o paganismo, né? Então a busca pela glória, a busca pela fortuna, pela conquista, ela vai ser muito limitada por esse pensamento cristão. Então durante séculos e séculos e séculos isso vai atuar na sociedade europeia, e o Maquiavel vai tentar dar um 360 graus, que não vai conseguir, tá? Então o que a gente tem com o Maquiavel é essa separação da moralidade. Ele não vai conseguir juntar as duas coisas, mas ele vai conseguir separá-las. Então, a partir do Maquiavel, a gente tem um princípio básico, um manual de instruções básico, que vai moldar esse pensamento da modernidade, tá? Então, é uma visão de mundo diferente. Não adianta a gente tentar trazer esse pensamento humanista tentando conciliar com o que havia na época, tá? Quem vai conseguir fazer isso? Vai ser principalmente a sociedade de Jesus, os jesuítas, em que eles vão tentar, né, aproximar esse pensamento humanista do pensamento cristão. Então é uma espécie de reforma que vai acontecer, mas essa reforma é ao mesmo tempo ela é meio incompatível, tá? Então você tem ali um refúgio com a contra-reforma, tá? Mas você vai ter esse pensamento sendo degladiado o tempo todo, brigando o tempo todo, tá? Até mesmo hoje em dia, tá? Então, quando falamos do Maquiavel, ele vai ser sim uma figura importantíssima, mas ele não vai conseguir atuar na época dele como ele gostaria, tá?